Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Mateus capítulo 2, irmãos. Mateus capítulo 2, verso de 1 ao verso 3. É o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós conversamos hoje pela manhã sobre essas pessoas. Nós falamos sobre os magos. O texto pela manhã foi o que fez esses magos saírem de onde estavam. A Bíblia diz que eles vieram porque creram nas palavras dos profetas. Eles leram as profecias e isso os impactou de uma forma tão extraordinária que faz esses homens saírem das suas terras e virem. E certamente um dos textos que esses homens, dentre muitos, devem ter estudado, Isaías capítulo 9, verso 6, não somente Isaías, mas que fala: um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E nós falamos hoje sobre esses 5 atributos que foi profetizado por Isaías, que certamente deixou esses magos curiosos, de dizer assim: que menino é esse? Que é o Pai da Eternidade, que é o Príncipe da Paz, que é o Deus Forte. E nós entendemos um pouco isso no primeiro culto. Esse culto está gravado, está aí nas redes sociais da igreja, você deve ouvir essa mensagem. Mas eu quero continuar nesse pensamento, porque um dos textos para mim mais curiosos, irmãos, do nascimento de Jesus, é a participação desses magos. É interessante, porque esses magos é a única coisa que destoa. Esses magos é o único elemento do nascimento de Jesus que não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com o povo de Deus. José vem para Belém, ele tem que nascer onde foi profetizado, os pastores estão ali na região, tudo converge para que seja um momento do povo de Israel. Mas aí tem a participação, a entrada desses magos, que não são judeus, que não são israelitas, que são do Oriente. E quando eles chegam, olha o que é que diz o texto, Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. E depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos até aqui para adorá-lo. E o texto diz que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E não somente ele, toda Jerusalém ficou perturbada. A chegada desses magos, se já não bastasse todo o alvoroço da cidade, deixou a cidade toda perturbada. Todo mundo ficou perplexo, todo mundo ficou curioso, todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou perguntando: o que é que esses homens estão fazendo aqui? Por que é que esses homens vieram? Que conversa é essa de estar vindo o mago do Oriente atrás de um menino que nasceu, que é o rei dos judeus? E você tem de concordar comigo que é muito curioso realmente. É o mesmo que você ser brasileiro, está vivenciando alguma situação no Brasil e você descobre que está chegando aqui ou russo, ou americano, ou chinês, ou alemão, para resolver e se informar sobre coisas do Brasil, da sua cultura, do seu povo, da sua religião. E você diz: não estou sabendo. Como é que o cara lá está sabendo? Veio para participar de um evento, de uma programação que eu, que sou brasileiro, da minha religião, da minha terra, eu não estou sabendo. Certamente, irmãos, a chegada desses magos é surpreendente. A atitude deles, a convicção deles. A ironia desse texto é que o povo se espanta com o interesse dos magos. E os magos se espantam com o desinteresse do povo. Porque os magos chegam para dizer: cadê o menino? E encontram o povo dizendo assim: que menino? Cadê o rei? E o povo diz: que rei? Herodes? Eles se espantam com a chegada dos magos, e os magos se espantam com o desinteresse do povo. Que cenário é esse, irmãos, que os magos encontram? Quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram uma liderança política perturbada, porque isso é o que o texto vai dizer, que a cara de Herodes deixou muito claro que ele estava desconfortável com aquilo, ele não gostou de ouvir aquilo, ele ficou perturbado.
os líderes políticos, especialmente o rei, começou a dizer assim: como assim alguém vai me suceder? Vai tirar o meu poder, vai tirar o meu lugar. Quando eles chegam na cidade, eles encontram líderes religiosos e sacerdotes apáticos, totalmente inertes, totalmente desinteressados sobre o assunto. Porque o texto dirá que eles chegam, Herodes fica surpreso com isso, chama os líderes religiosos e diz assim: que conversa é essa? Os líderes: espera aí, é verdade, meu rei, está profetizado e vai acontecer. E onde é isso? Em Belém. Como é que pode? Como é que de Herodes para Belém é 23 quilômetros? E mesmo tendo chegado os magos, ninguém saiu, ninguém acompanhou esses magos. Nenhum daqueles líderes religiosos foram lá comprovar. Herodes só diz assim para eles: olha, vai lá, descubram tudo e voltem para me dizer. Mas ninguém os acompanha, ninguém está interessado em saber se aquilo ali realmente é verdade. Impressionante. O que eles encontram quando eles chegam? Eles encontram uma cidade alvoroçada, cada um correndo atrás dos seus interesses. As hospedarias, os restaurantes, os comércios, tudo cheio. Porque por causa do recenseamento, todo mundo teve que vir para a sua cidade natal. Belém estava lotada, 3 vezes a sua capacidade. Não tem nem lugar para Jesus, não tem lugar para ninguém. É todo mundo pensando no comércio, todo mundo pensando em ganhar dinheiro, em aproveitar aquele momento. E ninguém está preocupado com religião, com Jesus, com nascimento, com rei, com nada. Esse, irmãos, é o cenário que os magos encontram. Esses magos, presumo eu, na minha humilde opinião, eles tinham tudo para desistir. Eles tinham tudo para desistir, porque se eles tinham uma expectativa e uma realidade, a expectativa não bateu com a realidade. Talvez eles esperassem chegar na cidade com decoração, com carro de som, com iluminação. Todo mundo dizia assim: vai nascer o rei, nascer o rei. E quando eles chegam, ninguém toca no assunto, ninguém sabe nada, ninguém dá informação nenhuma. E ainda tem gente que nem gosta de ouvir dessa história. A expectativa, nenhuma delas. Sem falar, irmãos, de que a estrela que eles acompanharam do Oriente até aquele momento, parece, o texto não deixa muito claro, mas parece que essa estrela, por algum momento, ela desaparece. Eles são guiados pela estrela e por algum momento eles perdem essa estrela, porque a forma como o verso 10 vai falar é: quando tornaram a ver a estrela, como que o que não estava ruim, que não podia piorar, piorou. Porque a cidade, ninguém está envolvido, ninguém sabe de nada, ninguém nem quer saber, e a estrela também sumiu, desapareceu. Pare e pense por um momento. Eles tinham tudo para desistir. Mas por que eles não desistiram? A pergunta é: se eu venho de longe para celebrar uma festa que você não quer celebrar, se eu venho de longe por uma notícia tão importante que você não acha importante, se eu venho de longe e quero saber informação e você não sabe de nada, eu que estou trazendo a informação, eu pensava comigo mesmo: perdi viagem, não deu certo, eu desistia. Por que eles não desistiram, irmãos? O que nós podemos aprender dessa atitude dos magos diante do primeiro Natal do nascimento de Jesus? Eu aprendo com esses magos algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. E a primeira delas é: eu aprendo com eles que vale a pena crer. Eu aprendo com esses magos que vale a pena crer. Repita comigo: vale a pena. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vale. Veja, o texto não diz que os magos chegaram na cidade perguntando se era verdade o que eles leram. O texto não diz que eles chegaram perguntando: olha, eu fiz a interpretação correta? A forma como os magos chegam e a forma como eles perguntam, está claro que não há dúvidas nenhuma. Eles já chegam perguntando: aonde está a criança recém-nascida? Aonde está a criança, o rei? Aonde está? Já nasceu. Pelos cálculos que já nasceu. Não há dúvidas, irmãos. Não há dúvidas para eles. Eles realmente creram de verdade em todas as profecias que eles leram.
A palavra que eles leram dos profetas foi profundamente impactante na vida desses homens, que moveram eles a tantos quilômetros para chegarem até lá. É por isso que o elemento fé, ele é o mais importante na vida cristã. Porque sem fé, irmãos, sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível orar de forma agradável a Deus. Sem fé é impossível lutar e vencer as dificuldades. Sem fé é impossível agradar a Deus. Martinho Lutero dizia uma frase muito interessante, que a fé viva e verdadeira que o Espírito Santo produz no nosso coração não consegue ficar inoperante. Lutero dizia que a fé viva e verdadeira que o Espírito Santo produz no coração do crente, ela não consegue ficar inoperante, ela não consegue ficar apática, ela não consegue ficar descansada, ela não consegue ficar de braços cruzados. Esses magos creram, irmãos. Creram nas profecias de Isaías, de Miqueias e tantos outros, e estavam abrindo mão. Na hora que eles creram que as profecias desses judeus eram verdadeiras, eles estavam abrindo mão de tudo que eles queriam anteriormente. Porque eles agora passaram a crer que aquilo que aqueles profetas estavam falando era verdade, mas não eram profetas dele, não eram da sua religião, não eram da sua cultura. Mas na hora que eles abraçam aquilo como verdade, eles estão abrindo mão de muitas de suas convicções. A fé, irmãos, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A fé muda as nossas emoções. Talvez esse seja a explicação, porque há tantas pessoas hoje que vivem uma vida cristã sem paixão, uma vida cristã sem movimento, uma vida cristã sem dedicação, sem compromisso, sem responsabilidade. Talvez muitas pessoas estejam nesse estado de vida cristã que elas próprias reconhecem que não tem nada de especial mais, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais fogo que arde no coração, não tem mais motivação. Talvez faça a coisa pelo hábito, faça pelo prazer, mas não faça mais pela convicção espiritual. Talvez isso explique, porque já não creem como criam antes. Porque a fé já não é mais a mesma. Porque a fé, irmãos, está fracassando. Porque eles criam, eles saíram de onde estavam. Eles abriram mão das suas convicções. Eles se arriscaram numa aventura para encontrar esse menino. E aqui eu aprendo a segunda lição. Não só vale a pena crer, mas vale a pena sacrificar pelo que se crê. Qual é a primeira? Vale a pena? Qual é a segunda? Vale a pena se sacrificar pelo que se crê. Pare para pensar. Eles saíram da sua terra. O texto diz que eles eram magos do Oriente. Quando você pensa em Oriente, você pode pensar que eles eram da Pérsia, que eles eram do norte da África, que eles eram talvez da antiga Babilônia. Eles eram ali do Oriente. Vamos pensar aí um dos três. Babilônia, que hoje é o Iraque. 2.500 quilômetros de distância de Belém. Numa viagem de camelo, o Mr. Google deu a ideia de que uma viagem de camelo seria em torno de uns 2 meses. 2.500 quilômetros, uns 2 meses de viagem de camelo, nesta época. Ninguém, irmãos, faz uma viagem dessa sem crer. Sim ou não? Ninguém faz uma viagem, ninguém se arrisca, ninguém se sacrifica numa viagem como essa por uma possibilidade. Talvez seja verdade que esse menino tenha nascido, talvez seja verdade que essa profecia, vamos dar um pulinho ali em Belém, 2.500 quilômetros, no lombo de um camelo, 2 meses só de ida. Ninguém faria isso sem crer. Ninguém se arrisca por uma possibilidade. Além do cansaço e do perigo da viagem, considere os custos de ir e volta. 2 meses para ir, 2 meses para voltar. E eles só fizeram isso, irmãos,
Porque vale a pena se sacrificar pelo que se crê. Eles saíram da sua terra, porque vale a pena se sacrificar pelo que se crê. E quando eu pensei nisso, quando isso saltou aos meus olhos, eu fiquei pensando, Heraldo, que sacrifícios você tem feito hoje pela sua fé? Eu queria que você pensasse nisso também. O que é que você tem feito hoje motivado pela sua fé? Quais são as suas atitudes de obediência e fidelidade, de renúncia, de sacrifício que você tem feito por obediência à sua fé? Por amor ao Senhor, quais têm sido os sacrifícios que você hoje tem sido capaz de fazer por causa da sua fé? As pessoas querem se convencer de que é possível ter fé sem sacrifícios. Não existe isso. Não existe ter fé sem responsabilidade. Não existe ter fé sem compromisso. Porque fé e conforto não andam juntos. Porque fé e conforto são antagônicos. Porque a fé não é inoperante. Ela não me deixa parado. Ela não me deixa aceitar as coisas como são. A fé me faz lutar, me faz perseverar, me faz persistir, me faz renunciar. Fé e conforto, irmãos, não andam juntos. E alguém já disse que a fé, ela tem o poder de remover montanhas, tanto quanto a dúvida tem o poder de criar as montanhas. A fé tem o poder de remover, a dúvida tem o poder de criar. Quantas montanhas você tem hoje à sua volta que impedem você de dar o seu melhor para Deus, de impede você de viver uma vida mais íntima, profunda com o Senhor, de resgatar coisas, experiências suas com Deus no passado? Que montanhas foram criadas à sua volta? Os magos, irmãos, que creram, esses magos que se sacrificaram, também nos ensinam uma terceira lição sobre esse primeiro Natal. Vale a pena perseverar no que se crê. Qual é o primeiro? Vale a pena? Qual é o segundo? Vale a pena se sacrificar pelo? Terceiro, vale a pena perseverar pelo que se crê. Se já não bastasse, irmãos, todos os sacrifícios da viagem, pense, 2 meses, passando por diversas regiões perigosas, aí chega um momento que a estrela que guiava some. E quando eles precisam se informar, aí eles encontram uma cidade agitada, líderes religiosos incrédulos, um rei que não gosta da informação e claramente demonstra aí o seu desagrado. Eu já disse, se eu fosse um deles, eu reuni o grupo e dizia assim, sujou, chegamos na hora errada. Aqui ninguém quer saber desse menino. Aqui ninguém quer saber desse assunto. Vamos voltar. Eu teria dito isso, irmãos. Mas quem lhe disse que crer é fácil? Quem lhe disse que crer é fácil? Que crer não tem oposição? Que crer não tem resistência? Crer não é para qualquer um. Não é qualquer um que consegue crer. Crer, irmãos, é algo só para os escolhidos de Deus. Porque só o Espírito Santo nos move a não sermos convencidos pelos argumentos do mundo, que todos os dias tentam criar alguma explicação para tirar a santidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias você escuta alguma coisa para minar a sua fé. Só o Espírito Santo segura você, tapa seus ouvidos, foca seus olhos, porque se você começa a ouvir palestrinha de um, historinha de outro, livrinho dali, filminho dali, daqui a pouco você começa a desacreditar de muitas coisas. O mundo trabalha para enfraquecer a nossa fé, irmãos. Se prepare para as armadilhas que o mundo vai criar para atrapalhar a sua fé. Isso está claro no texto. Olha o que é que diz no verso 7 e o verso 8. Então Herodes
chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Verso 8. Enviou-os a Belém e disse: vão se informar quanto à exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Miserável, mentiroso, cara de pau. Olha o que ele é capaz de fazer para fazer com que esse menino não viva. Ele depois vai determinar que todos os meninos nascidos sejam mortos. Mas é isso que o mundo faz, ele pinta um cenário. Ele cria uma situação, ele faz você achar que está tudo sob controle, ele faz você achar que ele está do seu lado, ele faz você achar que ele está fortalecendo a sua fé, ele está minando a sua fé. Muitas coisas que nós vamos permitindo que vá se agregando à nossa vida, que parecem até que vão abrir a nossa mente, nos fortalecer, eles minam. É mentira do diabo, tudo que vem do mundo, irmãos, é mentira do diabo. É para lhe distrair, é para lhe enfraquecer, é para lhe enganar, é para lhe destruir. Se os magos olhassem para as dificuldades, para os perigos, para as frustrações de chegar numa cidade e não encontrar ninguém esperando os meninos, o menino que eles vieram ver, e desistissem, eles nunca teriam chegado até o menino. Eles tiveram muitos motivos para desistir, mas eles perseveraram. Porque vale a pena perseverar naquilo que se crê. E eu entendo que tem muita gente, crente, que não chega a lugar nenhum na vida, roda, 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 mas ainda não chegou a nenhum lugar, porque sempre desiste. Porque talvez esse seja um dos pontos mais fracos na vida de muitas pessoas. A pessoa leva a pancada, aprende com o erro e diz: nunca mais eu faço isso. Daqui a pouco ele começa a fazer de novo. Aí ele leva outra pancada, vê que errou, diz: não erro mais, agora eu vou ficar esperto. Começa a errar de novo. A gente não persevera nas nossas convicções. A gente erra uma vez, a gente quebra a cara, a gente erra de novo, a gente quebra a cara, a gente erra de novo, e a gente gosta de errar. Talvez esse seja o motivo porque a gente roda tanto, se esforça tanto, correndo atrás do vento. Os magos não desistiram, porque muito provavelmente eles também se lembraram que as profecias que eles leram sobre o menino não só falavam do nascimento do menino, mas também anunciavam a sua vida e o seu sofrimento, porque se eles por acaso aprenderam sobre o nascimento do menino olhando Isaías, eles também viram lá em Isaías 53, versos 7 e 8, que ele seria oprimido, que ele seria afligido, que ele não abriria sua boca, mas que ele seria levado ao matadouro perante os seus tosqueadores. Eles certamente viram que esse menino seria oprimido. E por isso, ao encontrar um cenário de pessoas que não valorizavam o nascimento dele e nem a existência dele, ou talvez de pessoas que quisessem acabar com ele, eles disseram: rapaz, a profecia é perfeita. É desse jeito. Esse menino nasce e já tem um bocado de gente odiando, querendo matar esse menino. É exatamente como diz a profecia. Quem não persevera no seu sacrifício é porque não crê. Mas vale a pena crer. Vale a pena se sacrificar pelo que se crê. E vale a pena perseverar no que se crê. Porque se os magos tivessem desistido, teriam dado volta, viagem perdida. E é interessante que quando eles persistem, saem dali para ir para Belém, verso 10 diz: a estrela reaparece. Esse momento de sumiço da estrela provavelmente é esse momento que eu e você passamos de prova, que alguns chamam de deserto, de momentos de decisão, onde você tem que fazer escolhas, aonde parece que as circunstâncias não estão mais tão favoráveis, aonde parece que o foco e as convicções ficam meio abaladas, e ou você persevera ou você desiste. A estrela some, mas eles perseveram, ela reaparece. E o texto dirá no verso 10 que ela não só reaparece, mas ela os guia e para exatamente aonde está o menino. Vale a pena crer. Vale a pena se sacrificar pelo que se crê.
vale a pena perseverar no que se crê. Mas a última lição que nós aprendemos com esses magos, irmãos, é que vale a pena investir no que se crê. Vamos lá? Vale a pena? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Olhe, vale a pena. Porque eles não desistiram e perseveraram. Essa estrela reaparece, ela vai parar exatamente em cima do lugar onde Jesus estava. Olha o que é que diz no verso 11. O verso 11 então dirá assim: ao entrarem na casa, viram o menino com a mãe, prostrando-se, o adoraram. Eu acho interessante essa expressão. Eles entraram na casa, mas não era um palácio aquela casa. Eles não encontraram um palácio. Era o nascimento do rei. A profecia dizia que estava nascendo o rei dos judeus. Mas quando finalmente esses homens chegam em Belém, e chegam na casa, não é um palácio, é uma casinha. E eles não encontram um menino vestido de roupas finas, cheio de serviçais e criados, cheio de joias e ouro. Não, eles não. Aquilo seria natural encontrar um filho de rei, mas não é isso que eles encontram. Esse cenário totalmente paradoxal ao que eles esperavam ver, não desanima esses magos. Esses magos não são, irmãos, seduzidos pela aparência. Eles não chegam lá e dizem assim, é rei mesmo, porque olha o glamour, olha o conforto, olha a riqueza, olha o palácio. É como disse a profecia, é filho de rei mesmo. Não, eles não são seduzidos pela aparência, como muitas pessoas hoje em dia são. Como muitas pessoas hoje em dia valorizam uma igreja, valorizam uma pessoa, valorizam uma empresa, valorizam um ministério pelo glamour, pela quantidade de seguidores, pelo tamanho do prédio, pelo poderio econômico, pelo conforto. Pode haver coisa boa em Belém, pode sair alguma coisa boa de lá, pode sair alguma coisa boa do Jordão Alto. Igrejinha simples, bairros simples. Há muitas pessoas que são levadas pelo glamour. Vai melhorando de vida, vai até mudando de igreja. Como muda de carro, como muda de casa, como muda de roupa, como muda de amizade. Quantas pessoas são influenciadas por isso? Mas a Bíblia diz que esses magos não são influenciados por isso. Porque o que eles encontram não tem nada a ver com o nascimento do filho do rei, mas eles caem na profecia que ali o menino é o rei dos judeus. E aí eles entram, e aí diz o texto que eles têm duas atitudes: se prostram e adoram. Se prostram como reconhecimento da autoridade humana, é um rei, e se prostram, e o adoram como reconhecimento da sua autoridade divina. E o que eu acho interessante, irmãos, é que na história, você vai ver isso tanto na história geral, quanto você vai ver isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós sabemos disso. Os grandes imperadores e faraós, sejam eles babilônicos, persas, egípcios, gregos, os romanos, eles sempre tentaram impor aos homens, às nações dominadas, que o adorassem como Deus. Eles erigiam estátuas deles. E eles queriam forçar as pessoas para adorá-los como Deus. A gente vê isso em todas as nações. E aí chegam esses magos e voluntariamente, não por imposição, mas voluntariamente, adoram esta criança como Deus. Adoram essa criança como Deus. É impressionante essas coisas que a gente às vezes não percebe nos textos. Eles não sabiam das necessidades financeiras daquele casal, que acabou de ter uma criança. Eles não sabiam disso, acabaram de conhecer o casal e a criança. Eles não sabiam que em poucos dias o anjo que já vinha falando com eles, falaria mais uma vez para dizer para José e Maria, fujam para o Egito, porque Herodes quer matar a criança, arruma tudo e sai. Eles não sabiam de nada disso. Eles já tinham gasto muito na viagem. Porque eu entendo que quando você chega num lugar que você não conhece, você gasta mais para ir do que para voltar. Sim ou não?
Onde é que vai ser? Onde é que esse menino está nascendo? Não sei, vamos seguir essa estrela. Depois que você achou, para voltar é mais fácil, você já sabe onde você está. Mas até achar você não sabe. Então, já houve todo um gasto para chegar até lá. Haveria o gasto para voltar. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, o texto diz que esses homens chegaram com presentes. Eles trouxeram presentes. Eles não sabiam que eles estavam investindo naquilo que eles criam. Porque vale a pena investir no que se crê. Eles não sabiam como seria usado aqueles recursos. Eles não tinham a menor ideia de que provavelmente aquela viagem, aquela fuga que seria necessário que José e Maria fizessem com aquela criança até chegar no Egito, e pelo menos por 1 ano no Egito, até que José pudesse, o menino já está num tamanho melhor, e ele começar de alguma forma a trabalhar, todo o sustento, a provisão, eles não imaginavam que era aquele investimento que eles estavam fazendo que supriria as necessidades do rei. Sustento da família, sustento da viagem por quase 1 ano, segundo alguns comentaristas. Ouro, incenso e mirra. É assim que Deus faz. Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Quem está nas mãos de Deus sempre está extremamente bem cuidado. Não falta nada. Tudo acontece no momento certo, da forma certa. Para José e Maria, 2 jovens que disseram: Senhor, tu queres fazer isso, queres usar a mim? Eis-me aqui. Maria disse que aceitava ser mãe. E nem tinha tido vida ainda sexual, nem era casada ainda. José, noivo, aceita ser o pai. 2 casais começando a vida. Apenas se colocar à disposição de fazer a vontade de Deus em suas vidas, confiando que Deus cuidaria de tudo. E Deus sempre cuida de tudo. Porque vale a pena investir no que se crê. A lição dos magos, irmãos, não é sobre a importância da festa do Natal, da decoração do Natal, dos presentes que nós damos no Natal. A lição dos magos, irmãos, não tem nada a ver com a ceia que nós fazemos no Natal, nem nas confraternizações que nós participamos, nem daquele período de feriado que você pode dar uma viajada, uma descansada, nem no 13º que você recebe, não. As grandes lições que nós aprendemos com os magos é que tem muita gente dando valor a essas coisas que são secundárias, a essas coisas que são passageiras, a essas coisas que foram acrescidas no Natal, mas que nada tem a ver com o Natal. A lição dos magos, irmãos, é sobre a importância de Jesus no mundo e a importância de Jesus para a sua vida. Porque Ele nasceu para morrer por você. Ele nasceu para salvar a sua vida, morrendo no seu lugar. Isso é o Natal. É isso que esses magos nos ensinam. E quem não crer nisso, ainda não entendeu o que é Natal. Vale a pena crer nisso. Vale a pena se sacrificar pelo que se crê. Vale a pena perseverar no que se crê. E vale a pena investir no que se crê. Porque quem não se sacrifica, quem não persevera e não investe, ainda não crê. Ou deixou de crer. Essa é a essência da vida de um seguidor de Cristo. Que o Senhor possa trazer essas lições dos magos e aplicá-las em nossos corações.